Ensinos espíritas, correto? Como é que está contido mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo? Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Quem saberia dizer? Pelo esforço que desenvolve para vencer as suas más tendências. Então todos nós estamos espíritas, certo? Conhecemos as obras do Espiritismo, né? As principais, pelo menos as 5 obras principais. Então todos nós conhecemos também a figura ilustre que trouxe para a língua portuguesa esse foco de luz. Não é mesmo? De quem estamos falando? Herculano Pires, exatamente. E para brilhantar o simpósio de hoje, nós temos aqui Dona Heloísa Pires, filha de Herculano Pires. Vou fazer um breve relato da capacidade, da ilustre personalidade que nós temos aqui hoje, formada em matemática, física e pedagogia, e aqui entre nós externou a grande vontade de cursar teologia, mas está preocupada porque ela é uma pessoa muito jovem e essa jovialidade pode não casar com a teologia. Mas nós estamos incentivando, vai fazer sim, vai fazer, por que não? É apresentadora de um programa às terças-feiras na Rádio Boa Nova, às 16 horas, e trabalhadora assídua das Casas André Luiz. Mas também ela nos confidenciou uma outra coisa: ela é trabalhadora porque ela vai lá sempre com aquela vontade de levar aqueles companheiros do plano espiritual para uma conversinha saudável, naquele trabalho de desobsessão, né? Bom, minha gente, não vamos alongar mais. Professora Heloísa Pires com vocês. Uma salva. É muito bom estar com vocês. E é muito melhor falar sobre aquele que foi nesta última encarnação, meu pai, José Herculano Pires. Eu gosto muito de falar sobre o pai, mas para não me comover, eu prefiro falar sobre a obra. Eu exaltaria como pai, o pai maravilhoso que ele foi, e como marido, a atenção que ele sempre teve com a esposa, a dedicação à divulgação do Espiritismo, todo o trabalho como jornalista, crítico literário, crítico da Câmara de Vereadores, não atrapalhou em nada a sua presença constante em nosso lar. Eu digo que ele é um gênio, porque conseguiu escrever 84 livros de valor extraordinário, alguns com prêmios como Dada Moreira e outros, 3 ou mais livros com Chico Xavier, e é citado, Emmanuel sempre dizia, e Nena Galves colocou no seu livro Para Sempre Chico Xavier, que Emmanuel sempre dizia que Herculano é o metro que melhor mediu Kardec. A grandeza de Herculano Pires está exatamente no respeito dele a Kardec. Se ele se propusesse a inovar, se julgasse que Kardec estava superado, ele seria um ignorante em relação à doutrina espírita. Quando ele diz: não existe alguém com autoridade moral ou intelectual para se julgar capaz de superar Kardec, de modificar Kardec, ele mostra a sua história, a sua compreensão do trabalho gigantesco do mestre de Lyon, Allan Kardec, que tinha assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Ninguém mais teve tal assessoria. Descartes sonhou com o Espírito da Verdade, mas Kardec era assessorado, tanto que quando ele comete um pequeno erro no Livro dos Médiuns, ele é avisado por batidas na parede que ele havia errado, o que não acontece com nenhum outro escritor espírita.
Herculano começa a sua vida de escritor cedo. Como espírito, ele se inicia nessa encarnação aos 19 anos. Era então teosofista, amava Helena Blavatsky. Aos 19 anos, quando lê a história dos Cascões Astrais de Helena Blavatsky, uma mulher muito inteligente, mas que dizia que quando morremos, nosso perispírito fica voando, como cascões astrais, e quem quiser se veste com aquele cascão e engana o próximo, Herculano disse, não é isso que eu procuro. Aí tem alguma coisa errada. Continuo a amar e respeitar a teosofia, mas quero mais. E lendo o livro dos Espíritos, ele vê que ali encontrou todas as respostas às suas dúvidas. Durante 25 anos dá aula sobre o livro dos Espíritos no Clube dos Jornalistas Espíritas do estado de São Paulo. E dizia que ainda tinha muito que estudar o livro dos Espíritos, porque na medida em que ele amadurecia, mais conhecia o livro dos Espíritos. Seus livros são extraordinários. E O Espírito e o Tempo é considerado um dos livros do século. Fala exatamente sobre o desenvolvimento do homem e do médium. Ou seja, o médium, indivíduo com tarefa mediúnica, a mediunidade ele explica depois em mediunidade, vida, comunicação, mas vamos continuar no livro dos Espíritos. O indivíduo com tarefa mediúnica é um indivíduo como todos os outros. Não há necessidade alguma, nem podemos inventar histórias. O médium é aquele que errou muito, ou o médium é um santo. Não, Kardec diz, médium é todo aquele que sofre influência do mundo espiritual. Consequentemente, nós todos somos médiums. Mas existe aquele programado para uma tarefa mais intensa no setor mediúnico. Herculano diz, o médium com mediunidade estática somos todos nós. Mediunidade que às vezes surge na inspiração, nos momentos de fragilidade física, e o médium com mediunidade dinâmica, que foi tão bem apresentado por nosso querido irmão Jaqui, cujo exemplo maior é Chico Xavier. Médium impecável na vida diária como escritor, e graças à atuação de André Luiz, o querido, o impecável André Luiz, Emmanuel e outros espíritos, contribuem para a compreensão da doutrina espírita. A bússola é Kardec. Kardec é o mestre. Kardec é assessorado pela equipe do Espírito da Verdade. Mas existem obras complementares muito importantes, entre as quais Leon Denis, Emmanuel, o trabalho de Ivone Pereira, Camille Flammarion, Herculano Pires, Dionísio Amorim e tantos indivíduos sempre subordinados à apresentação de Kardec. Certa vez, o Dr. Arilex contava que não concordou com alguma coisa de André Luiz e foi falar com Chico Xavier. E Chico disse para o Dr. Arilex, André Luiz está aqui e manda dizer, Dr. Ari, que se houver discordância entre o que ele fala e o que Kardec apresenta, o senhor fica com Kardec e deixa a informação de André Luiz de lado. E o doutor Arilex foi eufórico e falava sobre a humildade de André Luiz, o respeito de André Luiz a Kardec e o trabalho do médium maravilhoso Francisco Cândido Xavier. No livro Espírito e o Tempo, procuramos os horizontes culturais, ou seja, divide o nosso desenvolvimento em horizontes. No horizonte primitivo já aparece o fenômeno mediúnico, como mais tarde Ernesto Bozano explica num livro lindo, Manifestações Supranormais entre os Primitivos. Lendo o livro Publicação de Matão, Ernesto Bozano conta como o primitivo já realizava sessões de materialização e comunicação em tudo semelhante às nossas. E o primitivo considerava apto
o indivíduo especial a se transformar em feiticeiro curandeiro quando ele conseguia levitar ou fazer com que alguém levitasse, fenômeno que também encontramos entre os monges tibetanos e entre vários santos da Igreja. Kardec explica que há possibilidade da espiritualidade anular a lei gravitacional, que não existe milagres, não existe fatos sobrenaturais, existe uma incompreensão nossa a respeito das leis que nos regem, das leis, e a Gênese é maravilhosa quando diz, leis que na diversidade se expressam numa única lei, a lei de amor, a lei de Deus, no controle do universo magnífico que nos acolhe, e dessa terra, hospital, escola que permite o nosso crescimento. No horizonte oracular, lembra Herculano, oráculo, o médium, é o mais importante da história. Tem o oráculo de Delfos famoso, onde aparece a pitonisa, bem descrita no livro que não é de Herculano, O Estranho Mundo dos Profetas. A pitonisa era escolhida por ser uma mulher de bons costumes, e assim devia se manter enquanto trabalhasse através da mediunidade. Aliás, Kardec explica no livro dos Médiuns que a mediunidade não depende de moral, mas que o produto da mediunidade, sim, depende da moral do médium. O indivíduo que se diz espírita, o indivíduo que trabalha com sua mediunidade, tem que se expressar numa ética, compreendendo os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E ainda Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral. A pitonisa utilizava uma mesinha especial que cobria com uma pele da cobra piton e dava as consultas, em geral consultas materiais. Eu vou casar, como eu faço para mudar de profissão? Como eu faço para o vizinho meu deixar de me aborrecer? Ela dava mensagem, depois de aspirar um gás que saía da terra, numa linguagem confusa. E eram mais médiuns os sacerdotes que explicavam a mensagem do que a própria sacerdotisa, porque eram os sacerdotes que traziam as mensagens. E certa vez houve uma consulta sobre Sócrates, e não foi ele, discípulos dele, a pitonisa disse que ele era o homem mais sábio da terra. E ele pensou na humildade do grande Sócrates e diz, sei, eu sou, talvez eu seja porque eu sei que nada sei. Agora tem uma música do querido Almir Sater, linda, tocando em frente, que diz assim, ando devagar, eu não canto porque eu sou péssima, ando devagar porque eu já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais, cada um constrói a sua vida, olha, concordando com o Espiritismo, nós construímos nossa vida no aqui e no agora, e num trecho ele diz, porque eu sei que pouco sei, ou nada sei. Eu achei lindo que ele repete Sócrates, tolo é aquele que acha que sabe muito, porque neste universo luminoso que nos acolhe, espíritos verdadeiramente sábios nos olham com amor a todos nós, fetos no desenvolvimento da razão, diz o querido André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Continuamos nos desenvolvendo do horizonte oracular, onde reverenciávamos os médiuns numa forma irracional, trazemos os resíduos em nosso interior. O meio espírita é louco por médium, adora médium, estende tapete vermelho e não analisa. Kardec apresenta escala espírita convocando análise. Ele estuda os espíritos comunicantes e faz uma escala. Bons, necessitados, até chegar aos perfeitos. Muitas vezes encontramos em livros psicografados ou através da psicofonia, quando o médium fala, espíritos necessitados, pseudo-sábios,
E os espíritas nem analisam. Ah, falou, nossa, mensagem mediúnica. A ponto de um amigo meu falar, quando você escrever, põe mediúnica. Eu falei, o quê? Põe mediúnico que vende mais. Falei, não sou vendedora nem de livros, nem de CD. Aliás, não vendo nada. Hoje, no passado, na outra encarnação, devo ter vendido muito. Então, traumatizando. Mas ele, pulando depois do horizonte oracular, ele continua a analisar o crescimento do indivíduo e marca o horizonte espiritual com a vinda de Jesus de Nazaré. Há um grupo que não entende de espiritismo, que diz que espiritismo não é religião. É claro que é. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? É uma pergunta, o estudo de Deus é teologia e religião. A religião é o religar, é o transcender. E o Livro dos Espíritos diz, o Espiritismo visa nos religar a Deus, do qual nos havíamos afastado. E Kardec, na Revista Espírita, explica porque disse que não era religião. Eu disse que não era religião para não confundirem com outras religiões. Mas agora eu digo, o Espiritismo é sim religião e nos glorificamos disso. Ciência, filosofia, religião, o triângulo de Emmanuel, apresentado por Herculano Pires no livro Espírito e o Tempo. Ciência, quando estuda os fenômenos. Filosofia, quando o estudo desses fenômenos exige uma mudança de comportamento. E religião, quando estuda a ligação do homem com Deus, quando estuda Deus, quando estuda o mundo invisível e a espiritualidade. Esse estudo não cabe nem na ciência nem na filosofia, transcende, não está preso aos fenômenos físicos da Terra, é o mundo espiritual, o mundo invisível, e só podemos dar esse estudo o nome de religião. Mas aí Herculano diz, ciência, como mestre em filosofia pela USP, Herculano diz, ciência, filosofia e religião são apenas facetas de um mesmo conhecimento. Ou seja, crescemos através dos séculos, do horizonte primitivo, oracular, agrícola, civilizado, no desenvolvimento maior com Jesus, formando o processo do conhecimento. O resultado das nossas experiências através das várias encarnações. E crescemos nos caminhos da procura e desenvolvimento da ciência, da procura e desenvolvimento da filosofia e da religião. Consequentemente, o processo é um só. Tentar tirar alguma face do processo do conhecimento revela ignorância espírita da doutrina e ignorância cultural. Porque à luz da filosofia, o processo do conhecimento tem um aspecto de ciência, filosofia e religião. Fica claro à luz do estudo da doutrina espírita e por isso Kardec, o grande pedagogo, e segundo Charles Richer está no Tratado de Metapsíquica, vocês leiam lá, é um tratado fácil de ler. Kardec era também doutor em medicina, um grande espírito. O aspecto religioso, Herculano estuda nos seus vários livros. Briga no livro Agonia das Religiões, onde ele mostra o que fizemos com os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Deturpamos, confundimos, criamos um cristianismo à nossa imagem e semelhança. Pegamos um inferno pagão e criamos um inferno cristão, que era pior do que o inferno pagão, como apresenta Kardec no livro O Céu e o Inferno. Tentamos educar através do susto, do temor, do bicho-papão. E o temor ou medo paralisam, mas não educam. Só a compreensão da verdade nos liberta de nós mesmos. Só a compreensão da nossa dignidade. Sois deuses, sois luzes, disse o mestre de Nazaré. Sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Esse amor, esta educação
esta consideração com que Jesus nos envolve, sim, consegue educar. O medo do inferno produziu a descrença, o materialismo, o imediatismo, o materialismo que existe mesmo naqueles que se diz espírita. Temos ainda sombras em nosso interior e muitas vezes nos apegamos mais ao barro da terra do que na compreensão da necessidade de religar. Tantas vezes nos apegamos a cargos transitórios. Em algumas casas, claro que não nessa, existe luta por cargos, briga por cargos, como políticos fazem. De outras vezes, os indivíduos passam a viver da doutrina espírita, vendendo os livros, vendendo os CDs, cobrando por seminário. Então, o nosso materialismo, como diz Kardec, tem que se extinguir. Se reconhecemos o verdadeiro espírita pela transformação moral, se somos os últimos convidados da parábola do festim de núpcias, apresentado com tanta propriedade por nosso irmão mais velho, modelo de homem ideal, luz em nossas vidas, Jesus de Nazaré, há que nos transformarmos para agora divulgarmos a doutrina espírita como ressurreição do cristianismo, sem colocarmos nossas opiniões pessoais, sem utilizarmos a doutrina espírita como nos utilizamos do cristianismo, por interesses pessoais, ilusórios, passageiros, porque em breve estaremos todos no mundo espiritual e há que encontrar nossos amigos com a cara limpa, sem vergonha, sem termos que nos esconder. Outrora tínhamos vontade de colocar burca quando desencarnávamos. Encontrávamos tantas dificuldades depois do desencarne, como apresenta o querido Kardec no Céu e Inferno, até nos transformarmos em espíritos medianos que desencarnavam com mais tranquilidade. E encontrávamos dificuldades porque agíamos errado. Agora, na medida em que estamos num esforço de evolução, no aqui ou no além sabemos que somos o que somos. Estamos mergulhados num ambiente que nos é próprio. Herculano escreve um livro lindo, Educação para a Morte, onde ele diz: o espírita precisa se preparar para a morte. É claro que o instinto de conservação faz com que ninguém deseje morrer. O querido Chico Xavier nos conta, eu acho linda a humildade de Chico, que no avião, quando o avião ia cair, todo mundo começou a gritar e ele também. Aí a Emmanuel chegou e falou: Chico, por que você grita desse jeito? Ele falou: mas está todo mundo gritando, eu vou morrer, eu vou morrer. O Emmanuel falou: tudo bem, se você tiver que morrer, morra, mas com dignidade. E o convite de Herculano Pires: na hora da grande passagem, da grande viagem, a família espírita tem que mostrar compreensão, dignidade. A dor existe, as saudades existem, nos acompanha por toda a vida. Quando eu vou visitar a fundação criada em homenagem a Herculano e Virgínia, e subo aquelas escadas, tantas vezes trilhadas, quando eu visitava todo dia à tarde, meu pai e minha mãe estavam com a minha irmã, toda tarde ia lá, conversávamos, ríamos, brincávamos. O pai ouvia minha risada, descia, tomávamos chá, horas maravilhosas de convivência incrível, falando sobre espiritismo. Existe as saudades, até hoje eu falo: meu Deus, eu daria minha vida para encontrar meu pai e minha mãe nos natais, mas existe a compreensão de que não podemos ser egoístas. Os nossos queridos têm direito a férias, ou a um trabalho maior no mundo espiritual. Não podemos retê-los o que queremos. Vê-los com 100 anos sofrendo ao nosso lado, isso é egoísmo. Que bom sabê-los bem, livres dos problemas do planeta Terra. Agora, como o Chico, nós pedimos: Jesus, dá mais uns anos. 5 anos depois a gente conversa com saúde, vamos negociando.
aproveitando essa encarnação, não pensando que a vida é um grande piquenique, mas sabendo aproveitar cada momento, como diz José Herculano Pires, num pequeno grande livro, Obsessão, Passe e Doutrinação. Diga toda manhã: eu sou filho de Deus, sou perfeito, sou feliz. Diga também: Deus me ajude a atravessar mais um dia de experiências. E Herculano explica também nesse livro e no outro livro, o ser e a serenidade, que a Terra é um planeta de provas, e nós fizemos de provas um bicho-papão, quando o dicionário é claro: prova é experiência, o indivíduo ser experimentado, provado. O aluno vai para a escola fazer a sua prova e fica feliz se vai bem. Se não vai bem, ele repete a lição. Tem aula de reforço. Expiação é isso, a aula de reforço, a correção que o indivíduo se impôs que precisa. E no livro Concepção Existencial de Deus, Herculano diz assim: mas ninguém julga o ser no aqui ou no além. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. E alguns esquecem da parábola do filho pródigo. Por mais que tenhamos errado, o Pai de amor nos recebe sempre com os braços abertos. Parábola da ovelha perdida. Há mais alegria no pastor ao ir tirar a ovelha perdida do abismo do que permanecer ao lado das 99 ovelhas salvas. Parábola da dracma perdida. Uma senhora perdeu uma moeda de valor na sua casa. Embora estivesse com a bolsa cheia de moeda, ela não sossegou até encontrar aquela moeda que se perdera. Como não compreendemos a mensagem? Herculano diz: Deus está sempre ao nosso lado através dos seus assessores. Deus não condena nem castiga. Kardec nos diz no céu e inferno. O céu e o inferno não existem, são criações nossas. Nós criamos nosso mundo interior de paz, de alegria, de fé em Deus e em nós mesmos. Ou criamos um mundo cheio de sombras. Ligamos-nos àqueles que desejamos. O coitado do obsessor muitas vezes é obsedado por nós. André Luiz conta num dos seus livros sobre desenvolvimento mediúnico de um moço casado com uma menina maravilhosa, e ele era profundamente obsedado por desequilíbrios sexuais. E foi feito um trabalho na casa e os obsessores foram afastados. Mas quem era o obsessor? Era o moço, porque ele se julgou menos viril porque ele estava equilibrado. E chamou de novo os obsessores: venham a mim, venham a mim. E aí o homem não é obsessão, obsedado, é uma simbiose, uma ligação, uma amizade. Nesse livro, Obsessão, Passe e Doutrinação, Herculano nos fala na importância do passe pelo fator psíquico também. Como acostumamos no tempo e no espaço a usar as mãos, o fato de usarmos as mãos para o passe, que poderia ser dado com os braços cruzados apenas pelo pensamento, mas o nosso pensamento agindo sobre as mãos fazem o que aparece no livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Livro que veio da Rússia, escrito por duas americanas, que não são espíritas, são parapsicólogas, e fotografaram com a câmara Kirlian, que das mãos do passista saem luzes que atingem o indivíduo necessitado onde ele necessita. Ou seja, não precisa dizer fulano, fazer uma lepra da passe, tira energia, gruda energia, joga energia. Primeiro que os físicos dão risada, energia não pega, não dá para pegar energia, não dá para jogar. É o nosso pensamento ligado a Jesus
que permite a espiritualidade superior agir sobre o indivíduo, realizando a cura que necessita do favor fé do próprio indivíduo. Sobre fé e razão, um livro incrível, um pequeno grande livro, Introdução à Filosofia Espírita. Às vezes, quando a gente lê pela primeira vez Herculano, estranha a linguagem. Eu digo até que as pessoas inteligentes se interessam pelos livros de Herculano. Exige reflexão, exige pensar. Eu lembro que quando muito jovem eu comecei a ler, quando Herculano estava encarnado, eu pedi explicação. Quando ele desencarnou, eu li o livro e falava: pai, à noite, por favor, ou me dá uma aula sobre esse trecho, ou manda alguém me dar uma aula que eu estou ruimzinha. Aí eu acordava um pouquinho mais inteligente. Mas a gente tem que se esforçar, mesmo porque esse é uma outra história, um livro não espírita magnífico, O Cérebro que se Transforma, que dá as mãos ao espiritismo na apresentação do poder do pensamento. Diz que se não estimularmos o cérebro, ele atrofia. E aconselha os idosos a estarem sempre aprendendo coisas novas. Uma música, eu digo, estudar melhor doutrina espírita, e pode ler Herculano, que é um grande desafio para o cérebro. E Herculano continua na sua obra de divulgação dos ensinamentos de Jesus e Kardec. No livro Revisão do Cristianismo, ele fala sobre a importância de Jesus em nossas vidas. Herculano amava Jesus e amava Maria de Nazaré como espírito nobre que continua a auxiliar os sofredores da terra. Sobre Jesus, Herculano diz: fizemos de Jesus um mito e de suas palavras dogma de fé. Explica: não podemos admitir dogmas de fé, aquilo que não se compreende, mas existe dogma de razão à luz da filosofia. Dogma de razão é o que é encarado à luz da razão. Por exemplo, a reencarnação é um dogma de razão. Para ser espírita, tem que aceitar a reencarnação, que aliás não é invenção do espiritismo, vem dos séculos. Mais da metade das pessoas da Terra acreditam em reencarnação. Indianos, esquimós, africanos, chineses, japoneses, e nós espíritas egípcios. Depois, à luz do trabalho de Kardec, na apresentação de Jesus de Nazaré, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, ou seja, não existe reencarnação nos mundos superiores, porque os espíritos mais desmaterializados não vão nascer da carne. Não existe reencarnação no umbral inferior. Não existe crianças no mundo espiritual, a não ser em instituições especiais, não bebês no umbral inferior, nem tampouco casais nas dimensões luminosas que se casa e a mulher fica grávida. É preciso entender a doutrina espírita para selecionar a leitura que nos esclarece, que nos torna mais lúcidos, que nos torna mais felizes. Porque só, Jesus disse, o conhecimento vos libertará. E o conhecimento gera prática do amor, a necessidade de amar e servir ao próximo. No livro Introdução à Filosofia Espírita, Herculano diz um capítulo, vários, eu amo o livro todo, mas esse capítulo me esclareceu muito. Fideísmo crítico. Como filósofo, mestre em filosofia, mas sobretudo como homem de bem, o homem humilde, o homem que dizia como Sócrates, sei que nada sei, Herculano diz: mas fé e razão fazem parte do nosso psiquismo. Não há como evitar que tenhamos fé e razão. A razão, diz Herculano, a nossa razão, a nossa capacidade de raciocínio se desenvolve através das várias encarnações.
Se utilizarmos bem a encarnação, a cada encarnação ficaremos mais racionais, mais lúcidos, mais ligados à espiritualidade superior. A razão se desenvolve quando a criancinha caminha pela casa, mexe nas coisas, aprende onde pode mexer, onde não pode, vai desenvolvendo os conceitos que Sócrates dizia, são a alma da palavra. O que a palavra quer dizer? Aprende o conceito de cadeira, o conceito de pai, de mãe, de autoridade. E hoje o que falta às nossas crianças é esse trabalho na compreensão dos conceitos, diz Valon. Porque quem não entende os conceitos não consegue entender a vida, nem a ética, nem a moral. Esse trabalho dos conceitos era feito antigamente através da filosofia, da moral, do estudo que se fazia nas escolas. Hoje não se faz mais. A Casa Espírita, felizmente, na evangelização, trabalha os conceitos. O conceito de autoridade, de amor de Jesus. E quem não respeita a autoridade, que é o que acontece na Terra hoje em dia, não respeita pai, não respeita mãe, esse indivíduo não se respeita. Ou ele se perde nas drogas, ou na violência, ou em problemas vários. Temos que retomar a compreensão dos conceitos. Em curso dinâmico de Espiritismo, Herculano diz, os espíritas não entendem os conceitos, não entendem sequer o conceito de reencarnação. Amigas minhas leram esse livro estranho, que apresenta um casal nas dimensões luminosas e a moça grávida, o bebê se mexendo, e ficaram encantadas. Eu disse, gente, à luz do Espiritismo, isso é besteira. Não existe reencarnação nos mundos mais elevados. Não existe casamento nos moldes da terra. Ou será que nós ficaremos como o primitivo, imaginando um círculo estreito e a vida toda calcada na expressão do planeta Terra? É preciso dilatar nossa visão, e esta é a finalidade do Espiritismo. E fé, diz Herculano, faz parte do nosso psiquismo, queiramos ou não. O cientista tem fé, só que ele dirige a fé dele, diz Herculano, para as leis físicas. Ele fica encantado com as leis da natureza e sabe que se no seu experimento científico ele se afastar da lei, o experimento dá errado. Não é assim quando vão para a Lua, a espaçonave, se não estiver dentro das leis físicas, não sobe, cai, estoura. Mas fé, a fé que se expressa no amor, no desejo de justiça, na crença em nós mesmos, podemos, querer é poder, sois deuses, sois luzes, e na certeza da existência de uma inteligência suprema que vela por nós, porque não tem a visão estreita de um ser humano, porque é uma luz, é uma força que não podemos imaginar. A fé tem que ser iluminada pela razão, senão gera o fanático religioso, os terroristas, aqueles que brigam em nome da religião. Nós que na Inquisição matávamos e torturávamos nosso próximo, tentando impor à força o nosso modo de ver Deus. O grande Paulo de Tarso, que antes de encontrar Jesus, queria impedir o cristianismo. A fé precisa da razão, mas a razão precisa da fé, do amor, porque senão gera o fanático científico, o cientista maluco que criou as câmaras de gás, o cientista maluco que cria a bomba atômica, o cientista maluco que não consegue viver em sociedade. Fé e razão de mãos dadas, diz Herculano, dão as mãos em torno da vontade, que representa o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha, e que nos impulsiona aos mundos superiores, a evolução. E já encerrando nesse mesmo livro,
Introdução à Filosofia Espírita, outro capítulo divino. Herculano é todo calcado em Kardec, hein? Não traz revelações novas, graças a Deus. O conhecedor da Terra. Herculano diz: somos os conhecedores da Terra, mas só conheceremos através das várias encarnações. A nossa capacidade de perceber o mundo à nossa volta vai se dilatando à medida que temos mais experiências, que compreendemos as nossas possibilidades através do estudo da doutrina espírita, que nos esforçamos para nos expressarmos na prática do bem, porque a prática do bem dilata o nosso perispírito. Como temos dois instrumentos de trabalho, somos espíritos, inteligências e morais do universo, pensamento e vontade, mas encarnados nos expressamos através de dois instrumentos de trabalho: o corpo físico e o perispírito, que os egípcios chamavam de Ka, que os parapsicólogos chamam de corpo bioplásmico, que Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual. Esse perispírito está apresentado também em experiências psíquicas à luz além da cortina de ferro. Ele se dilata quando pensamos bem, quando agimos bem. E Kardec nos diz: percebemos o mundo à nossa volta e enxergamos não só com os olhos no corpo físico, por todo o nosso ser, pelo perispírito. Quanto mais dilatado o perispírito, mais percebemos o mundo à nossa volta, ficamos mais inteligentes. E é necessário fazer o bem e pensar bem para nos ligarmos às ondas de luz que envolvem o planeta Terra e para conseguirmos dilatar nosso instrumento de trabalho. Se pensamos mal, agimos mal, nosso perispírito, dizem também os russos, se encolhe e apresenta manchas que se expressam em doenças do corpo físico. E o conhecedor da Terra, na medida em que é estimulado pela família, ele vai permitindo retornar de experiências do passado. Se não houver estimulação necessária a cada encarnação, mesmo o aprendido tem dificuldade em aflorar. Só acontece em indivíduos especiais. Por isso, embora preparados para a vitória no mundo espiritual, precisamos, quando encarnamos, de uma família que nos estimule para o bem, que apresente para nós, espíritas, e para nós do Ocidente, os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Porque se não houver essa estimulação, não aflora o que nós aprendemos no passado. E se houver uma estimulação inadequada, propaganda de cerveja, tome uma taça de vinho que faz bem para o coração, oh meu Deus, tome um suco de uva, porque se a pessoa tiver tendência de uma taça, ela vai para outra e volta ao vício do passado. Hoje já não se faz propaganda do cigarro. A estimulação inadequada faz retornar o homem velho, o indivíduo inadequado. E hoje, com essa falta de conceito de autoridade, não se respeita mais professor, juiz, delegado, não se respeita nada nem ninguém. Isso prejudica o ser, porque a parte do desenvolvimento moral vem atrofiada. E o resultado é esse triste panorama de jovens que se entregam ao álcool, aos desequilíbrios sexuais, aos vícios vários. Mas espíritos de luz velam por todos nós, e cabe aos espíritas, os últimos convidados da parábola, o trabalho de manter uma atmosfera espiritual melhor na Terra. E num artigo lindo que Herculano escreveu, Os Livros que Abalaram o Mundo, livro não espírita com vários professores da USP, ele escolheu 2 livros. Primeiro, o livro que mais abalou e continua abalando o mundo, o Evangelho de Jesus de Nazaré. Herculano diz: para mim é o livro mais importante do planeta Terra, que está modificando
visitando a terra, mesmo aqueles que não o conhecem ou julgam não conhecê-lo. Porque aqueles que pensam em Jesus, que refletem sobre os pensamentos de Jesus de Nazaré, emitem pensamentos melhores, formando ondas de luzes que atingem aqueles que não conhecem e que captam a verdade dentro das suas possibilidades. Então, como diz Kardec, espíritas, amai-vos e instruímos. Nós que erramos no passado, agora em vez de ficarmos continuando a pensar em nós mesmos, vamos gastar nossos neurônios do corpo físico para divulgar o Espiritismo, através do exemplo, do bom humor, da alegria, do trabalho na casa espírita, do trabalho em benefício do próximo, do trabalho em benefício do próximo, mais próximo, nossa família. Exemplifiquemos o que Jesus faz por nós, como Herculano Pires exemplificou a vida toda. Torna-nos mais alegres, mais conscientes, mais tranquilos, mais felizes. E eu encerraria numa encarnação protestante o Salmo 23 que eu amo. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, Deus está comigo. O Senhor Deus é meu pastor, nada temo, nada me faltará. Que Deus continue a nos amparar na conquista da paz, tornando a terra melhor, um mundo de justiça e amor. Esse é o convite que recebemos do nosso grande irmão Jesus de Nazaré e de nosso irmão muito querido José Herculano Pires, meu pai na última encarnação. Obrigado.